Livro de Mateus, capítulo 4. A prova. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou-o: já que você é o Filho de Deus, pule! Para instigá-lo ainda mais, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo um dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: não tenha a ousadia de testar o Senhor, seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então fez a proposta: tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo: adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Ensinamentos e curas. Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Mudou-se de Nazaré, a sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galileia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região de morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galileia no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado: mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galileia, Jesus avistou dois irmãos, Simão, mais tarde chamado de Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. E Jesus convidou: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta e eles nem hesitaram. Deixaram o barco e o pai e o acompanharam. Dali Jesus percorreu toda a Galileia. Ele ia às sinagogas, que eram um lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, e a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu por toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença, mental, espiritual, emocional ou física, e Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galileia, multidões vieram das 10 cidades ao redor do mar da Galileia, outros de Jerusalém e da Judéia e outros ainda de além do Jordão.